Konnichiwa, watashi no yama Nix desu. Kyou no biru watashi ga sanju kanki nihongo o biku suru koto ni tsutsu no mo desu. Mazu daishi ni ine to channel登録 onegai shimasu. Totemo waku ni tashimasu. Sore de wa video ni ikimashu. Olha, rapaziada, quem ataca novamente o Nex dos 30 dias. E bom, nos 30 dias de agora, eu fiz um desafio que era pra mim tentar aprender o máximo de japonês possível em 30 dias. E eu já vou dar um spoiler. Eu não consegui aprender muita coisa. Bom, vamos lá. Eu tenho que dar alguns adendos antes do vídeo realmente começar. O primeiro é, mano, é muito complicado. Mano, eu juro que eu tentei. Eu pensava que no final eu ia estar sabendo muito mais do que eu tô pensando, do que eu tô sabendo no caso, mas é muito complicado, cara. Mano, eu fui com uma expectativa totalmente alta sobre o japonês, só que é complicado, cara. Eu obviamente aprendi algumas coisas e eu vou passar nesse vídeo aqui o que eu aprendi pra vocês, mas não elevem tanto a expectativa. E também, antes de mais nada, eu preciso agradecer ao Luan Dutra de Oliveira, rapaziada. O cara mandou 5 no Pix de doação pra gente e isso me deixa muito feliz. E ele mandou a seguinte mensagenzinha, mano. Qual é, mano? Acabei de ver seu vídeo de desenho. Tá indo bem, até me inspirou. Mas por isso, vou te mandar um lindinho. Vou tentar fazer um também. Então, Luan, muito obrigado. Isso me ajuda bastante e me deixa muito feliz. Se você também, assim como o Luan, quiser dar uma ajudinha para que vídeos como esse ou diferentes saiam no canal, por favor, se inscreve no canal aí. E é isso. Vamos então agora pro vídeo realmente e boa. Dia 1. Rapaziada, é o seguinte. No dia 1 foi quando, obviamente, eu decidi fazer esse desafio. E, mano, eu vou passar algumas dicas de o que eu fiz no dia 1 que não é pra vocês fazerem. Vamos lá com a primeira dica do dia 1. Não vão na pira de fazer com vários professores diferentes. É importante você ter algumas ideias e pesquisar alguns professores, mas nunca seguir uma linha com vários professores. Por quê? Várias dinâmicas e didáticas diferentes. No meu caso, só me atrapalhou por conta que, mano, eu gosto muito de seguir uma linha de raciocínio. E eu, com várias linhas de raciocínio, acabava me perdendo, porque um falava uma coisa e outro falava outra coisa para ensinar a mesma coisa. E isso confundia muito minha cabeça. Então, muito importante é você achar um professor com quem você se identifique e siga as aulas com ele. Isso é muito importante. Segundamente, não vai afobado igual eu fui, cara. Eu juro, pelo que eu fiz no primeiro dia, eu acho que no primeiro dia meu japonês estava melhor do que no final. Mano, eu mexi com tanto japonês no primeiro dia que eu simplesmente não consegui manter, e no resto eu simplesmente vou esquecendo as palavras que eu fui aprendendo, porque, querendo ou não, o japonês é uma língua muito difícil. Eu não sou nenhum expert no inglês, mas também eu acho que em 30 dias meu inglês estaria muito melhor do que meu japonês. Então eu posso chegar à conclusão de que, mano, não vai afobado, não vale a pena, você só vai se decepcionar. E outra coisa muito importante do primeiro dia, e eu acabei fazendo, obviamente, foi entrar no YouTube e pesquisar pra caralho. Pesquisei, eu não lembro o vídeo que eu vi de japonês, mas basicamente do primeiro dia, o que eu posso colocar aqui é que eu aprendi a me apresentar em japonês. E agora eu vou ensinar você aí, camundonguinho, se apresentar em japonês. Bom, vamos lá. Se apresentar em japonês é muito fácil e eu vou provar pra você. Diferente da introdução que eu fiz no vídeo, que eu quis colocar daquele jeito, só pra dar aquele charme, por tá maior, você só vai precisar usar duas palavrinhas, ou três, né? Que no caso é domo, ou hajimemashite, ou konnichiwa. Konnichiwa, eu juro pra vocês, nesse período que eu estudei, eu vi muita pouca gente usando ele. E eu não sei se realmente isso eles usam pouco ou não, porque eu nunca fui no Japão e nunca conversei com um japonês direito. Mas, bom, você tem essas três palavras aí. O domo sendo mais informal e o hajimemashite sendo um pouquinho mais formal, pelo que eu entendi estudando. Logo em seguida, você fala o seu nome desu. Não precisa falar igual eu falei na introdução, que eu só coloquei para ficar um pouquinho mais chique, digamos assim, a seguinte frase: watashi no namae. Você não precisa falar isso, tá? Você pode simplesmente falar da seguinte forma: domo,
Next disso. No caso, Domo e o meu nome. Então é assim que tu vai fazer para se apresentar, para mostrar o seu nome para algum japonês aí. Semana 1. Bom, eu acho que o vídeo vai ficar muito melhor se eu separar em semanas. Então realmente eu vou separar o vídeo em semanas, que também não fica um vídeo tão longo assim, beleza? Então, na semana 1, logo após o primeiro dia de vários perrengues que eu passei para tentar aprender o básico do básico, eu cheguei em algumas conclusões que eu vou passar aqui para vocês agora. Que é a seguinte, mano, japonês é difícil pra cacete. E não, eu não fiz esse desafio por conta de um anime em específico, não. Diferente de muitas pessoas que fazem isso por conta de um anime específico ou algo do tipo, não, eu não fiz por conta de anime e não, eu não usei anime no aprendizado. Poderia, usei, não usei. Por quê? Normalmente a linguagem que os personagens de anime usam é muito informal e não é o japonês, eu ia falar o inglês, não é o japonês verdadeiro. Eu já vi uns 3 professores na internet diferentes falando que não é o japonês formal, o que eles, não formal, né, mas o que eles realmente usam. Mas eles não negam que é um método de aprendizado, que não dá para aprender com anime. Eles falam que dá, mas eu não usei, certo? Então vai de você usar ou não. Eu vou passar a minha tática que eu utilizei no início para vocês. Bom, minha tática da primeira semana foi a seguinte: eu escolhi um professor e fiz umas pequenas aulas com ele, né? Eu não lembro o nome do professor, mas ele postava as videoaulas dele no próprio YouTube. Eu vi algumas videoaulas dele. Junto com isso, eu descobri uma coisa incrível, que você tem que escolher o que você quer no japonês primeiro. Porque você pode dividir o japonês em 4 partes: ler, escrever, escutar e falar. Então, eu posso falar bem a verdade para vocês, não escolham mais do que 2 dessas 4 coisas para aprender ao mesmo tempo. E eu vou dar a maior dica de todas, que é: primeiro, tenta falar e escutar. Ler e escrever já é um pouco mais complicado. Realmente eu dou-lhe a dica de começar a estudar para escutar e falar, porque realmente é o melhor que dá para fazer, pelo menos na minha concepção. Dito isso, o que eu fiz logo em seguida? Eu descobri que o japonês, ele tem vários alfabetos. Dois alfabetos, na verdade, mas que são alfabetos de kanjis e tem muitos kanjis diferentes. Você, para ter uma ideia, 2 que eu tive que aprender, que eu obviamente não decorei até hoje, mas que eu tive que, enquanto eu estava estudando, eu tive que sempre dar uma olhada. Era, se eu não me engano, o Hatakana, como que era o Hiragana e o Katakana e o kanji. E, mano, é muita coisa. É os famosos risquinhos dos japoneses. A escrita deles. E, mano, é muito importante você saber esse alfabeto, porque, mano, basicamente é quase tudo que tu vai precisar tá nele, tá ligado? Então é muito importante você sempre, antes de dar um grande passo em algum aprendizado para aprender uma parte nova, é sempre bom sempre ter em mente o hiragana e o katakana. Até hoje eu não decorei, não tive um método muito bom para decorar, mas tudo bem. E dito com essas aulas desse professor, o que eu tava fazendo junto na primeira semana? Eu baixei o famoso Duolingo, rapaziada. Sim, o passarinho verde que sequestra famílias, ele mesmo. E ele, querendo ou não, me ajudou muito com o hiragana e o katakana e o kanji. Por quê? Porque nas aulas de japonês dele, você, além de fazer as aulas dele ensinando um vocabulário, uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, ele também tinha uma aba específica só para esses alfabetos. E isso foi incrível. E é super didático, super bacaninha e divertido fazer essas aulas com o Duolingo. E eu não tô falando isso para ele não raptar minha família, tá, Duolingo? E bom, dito isso, na primeira semana foi isso o que eu fiz. E na primeira semana eu não saí muito de um vocabulário simples. Por exemplo, a maioria das coisas era só ensinando algumas palavras. Por exemplo, água, que é miso, ou chá verde, que é ocha. Por aí vai. Foi basicamente isso que eu fiz na primeira semana. Eu não vi nada sobre
fonografia ou algo do tipo. Eu só vi as palavrinhas e nem, na verdade, na primeira semana mexi com o hiragana e o katakana, que foi isso que eu fiz na primeira semana. E na semana 2, rapaziada, que vós estamos. O que eu fiz na semana 2, rapaziada? Na semana 2, eu podia muito bem falar que eu fiz alguma coisa em questão do Duolingo, por exemplo, mas não, eu não vou mentir. A segunda semana foi basicamente hiragana e katakana. Kanji é um pouquinho mais avançado pelo que eu tava entendendo e acabei não vendo tanto. Ou eu posso ter entendido errado, mas não importa. Eu aprendi o hiragana e o katakana. Quer dizer, aprender é uma palavra muito forte. Eu acompanhava bem, digamos assim. Mano, eles são alfabetos que você falar é fácil. O problema é decorar. E, mano, olha esse hiragana aqui. Esse kanji de hiragana. Eu acho que é assim que fala. Mano, se você olha isso aqui, você deve estar pensando, porra, ele deve representar o nome de uma família inteira. Não, isso tudo aí é pra falar A. Sim, a letra A. Vou dar outro exemplo. Esse daí, ó. Nossa, esse daí, ó, aqui deve ter um S. Aí puxa aqui, provavelmente deve ser um sim, tá ligado? Uma coisa assim, ou alguma coisa tipo... Não, rapaziada, isso aí só representa su. Não, fu. Então, mano, eu achei muito complicado. Tanto que até hoje eu não sei hiragana de cabeça, nem o katakana. Obviamente, tem aqueles que eu estudei mais no Duolingo que colou na minha cabeça e se eu fosse só pra ver ele assim do nada, eu ia reconhecer. Por exemplo, o A. O A é um dos primeiros que eu aprendi. E mano, obviamente agora se eu ver esse kanji aqui, eu vou reconhecer. Mas mano, eu achei muito complicado, cara. É muito difícil, mano. Por exemplo, tem uns que, mano, eu nem até hoje vi no Duolingo. Por exemplo, esse daí, do Ne. Mano, eu nunca tinha visto essa porra, viado. Mas é muito importante, mano, porque pra você aprender depois a ler, tanto a ler e falar, é muito importante o hiragana. E eu não vou falar, mano, bem real pra vocês. Vocês não precisam ter o hiragana e o katakana decorado. Sim, você não precisa. Porque o que eu sei um pouco de japonês hoje, eu juro que eu fiz muito pouca aula de hiragana e katakana. Mas é sempre bom e importante você ver isso, porque realmente ajuda. Porque vamos supor que você aí quer dar uma despertinho e quer começar a escrever. É importante, cara. Ler ali não vai matar você, beleza? E é isso. Semana 3. Rapaziada, eu acho que a semana 3 era o momento do mês inteiro em que eu tava mais empenhado e mais tava falando japonês. Cara, eu juro pra vocês, eu tava falando uma coisa em japonês na semana 3 que hoje, né, depois de um mês, eu já não lembro mais. Eu tava, mano, eu juro, eu tava tão bom no japonês que eu tava vendo alguns animes. Dito o Kaba que falou que não é bom aprender com anime, mas eu tava vendo alguns animes porque isso é do meu cotidiano. E cara, eu juro, tinha momentos que tipo, eu ficava 2 minutos entendendo sem precisar da legenda. E isso era incrível, porque 2 minutos também de uma trocação franca de diálogo é complicado. E mano, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Na terceira semana eu não aprendi tanto, eu não fiz tantas aulas, mas eu tava com um japonês lá nele interessante. Tanto que as aulas do Duolingo começou a dar uma facilitada, né, naquele pique, porque eu tinha acabado de acabar o primeiro capítulo de estudo, posso dizer assim, eu não lembro o nome que o Duolingo usa quando se acaba uma parte do estudo. Aí eu já tinha tinha que passar para outra. E para passar para outra tava faltando ainda um pouco do hiragana e katakana. Porque se eu não me engano, para você passar de uma lição para outra, você precisava de um número mínimo de aulas feitas com tal hiragana e tal katakana. E então foi basicamente isso que eu fiz. Eu tava com um japonês interessante, tava com um hiragana e um katakana interessante. E eu tava muito feliz. E foi basicamente isso essa semana. Algumas palavras que eu aprendi nesse período, né? Acabei aprendendo, por exemplo, Yashashi e
Yashashi. Eu ainda não sei falar isso direito, é complicado. Aprendi Bengoshi, por exemplo, que é, se eu não me engano, um jornaleiro, aqueles cabas que entrega jornal, eu esqueci o nome disso. E aprende algumas frases, como por exemplo, Isha desu, que é mais ou menos, ela é um doutor. Ela é uma doutora, no caso. Bom, e muitas outras coisas, mas só um pouquinho do que eu aprendi na terceira semana. Eu já tava um pouquinho mais avançado. Nossa, agora também eu joguei muito lá em cima. Eu tava um pouquinho acima do não saber nada. Eu já tava sabendo alguma coisa, né? Eu ia falar que eu tava bem, mas não, rapaziada, eu não tava bem, não. Eu tava acima do saber do nada. E basicamente essa foi minha terceira semana. E pra gente finalizar, rapaziada, a semana 4. Eu não vou mentir, não. Chegou na metade da semana 4, eu desanimei. Por quê? Deixa eu explicar basicamente o que aconteceu comigo pra mim ter desanimado do japonês. Rapaziada, chegou num ponto do japonês pra mim que, cara, eu tava querendo avançar. Só que, mano, eu tava muito empolgado e também estava afobado. Eu tava com um ego muito inflado pro japonês. Então na minha cabeça, se eu visse um japonês na minha frente, eu ia conseguir conversar horas com ele em japonês. E obviamente que não. O japonês naquela época é muito forte, né? Porque faz 2 semanas no máximo isso. Mas nessas 2 semanas atrás, eu tava com o ego muito alto. E isso quebra um pouco, mano. Porque na sua cabeça, quando você tá muito afobado assim, você quer deixar de aprender algumas coisas pra já passar pro mais complicado. Por exemplo, no último dia em específico, eu falei, vou chutar o balde, vou estourar na boca do balão. E na minha cabeça, eu ia decorar as falas de Jojo em japonês. Foda-se, simplesmente foda-se. E não é o yari yari da, não, eu queria decorar umas frases aleatórias de Jojo. Isso quebrou um pouco, porque depois eu vi que era muito mais complicado, porque o japonês tem um alfabeto do caralho e tem muita palavra, obviamente. Muita palavra. E eu não sabia nem metade dela. Então, basicamente, no final, foi basicamente só continuando já o que eu tava fazendo. E foi basicamente isso que eu fiz.